Oi, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Leituras Comentadas de Obras Consagradas. O objetivo dessa sequência de vídeos é dar aquele empurrãozinho na leitura para você que tem dificuldade para entender o estilo do autor, para pegar os meandros da narrativa, né, até se habituar com os personagens. Então eu vou fazer uma série de vídeos em que eu leio o início, os primeiros parágrafos das obras, fazendo algumas observações, né, indicando caminhos para essa leitura até você dar aquela embalada, né, e com esse empurrãozinho poder continuar estudando a obra, conhecendo e obviamente curtindo a literatura, certo? A primeira obra que eu vou ler nesse vídeo, primeiro vídeo, é sobre Ensaios sobre a Cegueira, do José Saramago, né, autor português, falecido não tão recentemente, mas recentemente na história da literatura, em 2010, um autor contemporâneo, o único ganhador do Prêmio Nobel entre os autores e as autoras de língua portuguesa. Tá? Então, bom, para a gente começar, sempre que a gente começa a ler qualquer obra, o primeiro texto que o autor deixa para o leitor é o título da obra. O título não é escolhido aleatoriamente, né? Então, Ensaio sobre a Cegueira. Cegueira, obviamente, todo mundo sabe o que é, mas o que é um ensaio? O que vem à sua cabeça quando você pensa em ensaio? Eu não vou dar todas as respostas, mas vou levantar alguns questionamentos, algumas reflexões, tá? Para suscitar essa leitura. Não vou dar todas as respostas porque aí seria a minha leitura da obra e não exatamente a sua leitura, né? Mas quando a gente pensa em ensaio, pode, enfim, dizer respeito a um ensaio musical, né? Um ensaio para uma apresentação. Também existe a palavra tubo de ensaio, aquele recipiente utilizado para experiências, né, enfim, exames e etc. Mas quando a gente fala de literatura, quando a gente está no âmbito textual, ensaio é um gênero textual muito ligado ao universo da pesquisa acadêmica, certo? Escrever um ensaio é escrever um texto que reflete sobre algum tema e discute esse tema e que, em geral, estabelece uma hipótese. Né? O que é uma hipótese? Uma hipótese, uma pequena tese, certo? Uma prévia do que viria a ser uma tese. Tudo bem? Então, a gente pode pensar nisso. Qual é a hipótese que essa obra vai estabelecer sobre a cegueira? Tudo bem? Essa obra inicia-se com uma epígrafe, né? As epígrafes são essas citações que os autores muitas vezes utilizam para iniciar suas obras ou para iniciar o capítulo de uma obra, ou os capítulos de uma obra, né? Nesse caso, Saramago tira essa citação de um livro denominado Livro dos Conselhos, pelo menos é isso que ele diz para a gente que fez, né? E aí a gente tem lá: se podes olhar, vê; se podes ver, repara. Bom, primeira coisa, né, é quase uma intimação ao leitor, um convite. Se você tem a capacidade de olhar para as coisas, veja cada uma das coisas, veja com atenção. Se você tem a capacidade de ver, repara, presta bastante atenção naquilo que está ao seu redor, né? Mas notem que a palavra reparar, o verbo reparar, ele pode ter outros sentidos. Então pensa se algum outro sentido caberia aqui nesse contexto, né? Ao se pensar em reparar quando a gente consegue ver alguma coisa, certo? Bom, a história começa assim. O disco amarelo iluminou-se. 2 dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse. Na passadeira de peões surgiu o desenho do homem verde.
A gente que esperava começou a atravessar a rua, pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do asfalto. Não há nada que menos se pareça com uma zebra, porém assim lhe chamam. Notem, como eu falei, o Saramago é um autor português, então, embora ele seja contemporâneo, a gente vai ter que se deparar com algumas expressões que não são muito usuais no português do Brasil, né? Por exemplo, passadeira de peões. Ele está falando aí sobre o semáforo de pedestres, o que no Brasil a gente chama semáforo de pedestres, né? Então tá óbvio, a gente está numa rua, o sinal ficou amarelo e depois fechou, né? Alguns carros avançaram antes do sinal para carros ficar vermelho, e assim que o sinal de pedestres ficou verde para os pedestres, as pessoas começaram a atravessar a faixa, certo? Os automobilistas, impacientes com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. Notem, automobilistas para se referir ao que a gente chama de motoristas. A gente vai ter que se deparar mesmo com esses vocabulários. Se você encontrar uma palavra como, sei lá, retrete, né, que como os portugueses chamam privada, né, latrina, ou pensos rápidos, expressão utilizada para se referir a band-aids, bandagens, né, e você não souber o que significa, dá uma paradinha na leitura, vai lá no Google, vai no dicionário e procura o sentido, tá? Porque às vezes é uma coisa muito simples. A gente não vai ter muitas palavras, talvez tenha uma ou outra que ele tenha, mas ele não é um grande criador de palavras, a gente não vai encontrar muitos neologismos, certo? Então, em geral, o vocabulário que você não conhecer tem a ver, obviamente, talvez com um repertório de leitura não tão amplo, mas também, muitas vezes, com a variante linguística nacional de Portugal. Tá? Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos. Há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade, pelas mudanças sucessivas das 3 cores de cada um, é uma das causas mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o termo corrente. O sinal verde acendeu-se, enfim. Bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado. Deve haver ali um problema mecânico qualquer. O acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidade que se encravou, ou uma avaria no sistema hidráulico. Blocagem dos travões, falha do circuito elétrico, se é que não se lhe acabou simplesmente a gasolina. Não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões, né? Então os peões aí obviamente são as pessoas, os pedestres, o novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios, vê o condutor do automóvel imobilizado, a esbracejar por trás do para-brisas, enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos. Então, imagina essa cena, todos os carros foram arrancar, um ficou parado, todo mundo começa a buzinar atrás, bi, 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 as pessoas começam a cercar o carro e o cara lá dentro esbravejando, falando alguma coisa que, né, tentando se comunicar com as pessoas. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito. Batem furiosamente nos vidros fechados. O homem que está lá dentro vira a cabeça para eles, a um lado, ao outro. Vê-se que grita qualquer coisa. Pelos movimentos da boca, percebe-se que repete uma palavra. Uma não, 2. Assim é realmente consoante, se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Então esse cara está ali, né? E o que ele está dizendo? Estou cego! Estou cego! E ninguém conseguiu ouvi-lo. Ninguém o diria. Apreciados como neste momento, é possível apenas de relance. Os olhos do homem parecem... Ninguém o diria. Apreciados como neste momento é possível, apenas de relance, os olhos do homem parecem sãos. A íris apresenta-se nítida, luminosa, a esclerótica branca, compacta como porcelana. As pálpebras arregaladas, a pele crispada da cara, as sobrancelhas de repente revoltas, tudo isso qualquer o pode verificar. É que se descompôs pela angústia. Num movimento rápido, o que estava à vista desapareceu atrás dos punhos fechados do homem, como se ele ainda quisesse reter no interior do cérebro a última imagem recolhida. Uma luz vermelha, redonda, num semáforo. Estou cego! Estou cego! Repetia com desespero, enquanto o ajudavam a sair do carro.
e as lágrimas, rompendo, tornaram mais brilhantes os olhos que ele dizia estarem mortos. Notem, o Saramago não vai usar uma pontuação tradicional. Tá? Ele certa vez afirmou que ele narra como se estivesse contando essa história. Então, quando a gente conta uma história a alguém, você não fala 2 pontos, travessão, parágrafo. Então, no meio do parágrafo, no meio da voz do narrador, no meio da narração, entram as falas dos personagens. E a gente tem que ir percebendo pelo contexto, tá? Tanto quem é que está falando, quanto qual é a entonação dessa fala. Se é uma afirmação, se é uma interrogação. Então, olha lá. Estou cego, repetia com desespero, enquanto o ajudavam a sair do carro, e as lágrimas, rompendo, tornaram mais brilhantes os olhos que ele dizia estarem mortos. Isso passa, vai ver que isso passa. Às vezes são nervos, disse uma mulher. Então, o diálogo aí está no meio da narração. O semáforo já tinha mudado de cor. Alguns transeuntes curiosos aproximavam-se do grupo, e os condutores lá de trás, que não sabiam o que estava a acontecer, protestavam contra o que julgava ser um acidente de trânsito vulgar. Farol partido, guarda-lamas amolgado, nada que justificasse a confusão. "Chamem a polícia!" gritavam. Tirem daí essa lata! O cego implorava. "Por favor, alguém que me leve a casa!" Notem, não é erro de digitação aqui não, tá? Não botei aqui sem querer uma vírgula no lugar do ponto. Muitas vezes, na dinâmica do diálogo, para mostrar como isso tudo está acontecendo meio simultaneamente, o Saramago só vai colocar uma vírgula e aí vai vir uma letra maiúscula depois, indicando que é uma troca de turno. Quer dizer, ou a narração foi interrompida para a entrada da fala de um personagem, de uma personagem, ou há uma troca de falas entre as personagens. Tá? "Por favor, alguém que me leve a casa." A mulher que falara dos nervos foi de opinião que se devia chamar uma ambulância, transportar o pobrezinho ao hospital, mas o cego disse que isso não queria tanto, só pedia que o encaminhassem até a porta do prédio onde morava. "Fica aqui muito perto, seria um grande favor que me faziam." E o carro?" perguntou uma voz. Outra voz respondeu. "A chave está no sítio, põe-se em cima do passeio." "Não é preciso", interveio uma terceira voz. "Eu tomo conta do carro e acompanho este homem à casa." Notem, então, enfim, as pessoas começaram a protestar, queriam que tirasse o carro. Alguém afirma que a chave está no sítio. Sítio quer dizer lugar. Ela está no lugar onde deveria estar. Ela estava na ignição, no contato. E aí alguém sugere que tirem o carro dali e coloquem em cima do passeio público, a calçada. Tá bom? "Não é preciso", interveio uma terceira voz. "Eu tomo conta do carro e acompanho este senhor à casa." Notem, até agora não apareceram nomes das personagens e nem vão aparecer. Tá? Isso tem a ver com uma certa despersonificação das personagens, fazendo deles quaisquer pessoas com as quais a gente pudesse encontrar. Certo? Então, é o homem que ficou cego, a mulher que falara dos nervos. Tá bom? Então, a gente precisa perceber quem são as pessoas que vão ter maior destaque nessa trama e ir anotando a maneira como o narrador se refere a elas. Tá? Ouviram-se murmúrios de aprovação. O cego sentiu que o tomavam pelo braço. Venha comigo", dizia-lhe a mesma voz. Ajudaram-no a sentar-se no lugar ao lado do condutor. Puseram-lhe o cinto de segurança. Não vejo, murmurava entre o choro. "Diga-me, onde mora?" pediu o outro. Pelas janelas do carro espreitavam caras vorazes, gulosas da novidade. O cego ergueu as mãos diante dos olhos, moveu-as. "Nada. É como se estivesse no meio de um nevoeiro. É como se tivesse caído num mar de... Mas a cegueira não é assim. Olha lá o tom, como é difícil. Nada. É como se estivesse no meio de um nevoeiro. É como se tivesse caído num mar de leite. Mas a cegueira não é assim", disse o outro. "A cegueira dizem que é negra, pois eu vejo tudo branco. Se calhar a mulherzinha tinha razão. Pode ser coisa de nervos. Os nervos são o diabo. Eu bem sei o que é. Uma desgraça. Sim, uma desgraça. Diga-me, onde mora? Por favor. Diga-me onde mora, por favor." Ao mesmo tempo, ouviu-se o arranque do motor. Notem como é difícil a gente ir pegando essa troca de turnos nesse momento, tá?
Balbuciando, como se a falta de visão lhe tivesse enfraquecido a memória, o cego deu uma direção. Depois disse: não sei como lhe hei de agradecer. E o outro respondeu: ora, não tem importância. Hoje por si, amanhã por mim. Não sabemos para o que estamos guardados. Tem razão. Quem me diria quando saí de casa esta manhã que estava para me acontecer uma fatalidade como esta? Estranhou que continuassem parados. Por que não andamos? Perguntou. O sinal está vermelho, respondeu o outro. Ah, fez o cego, e pôs-se a chorar outra vez. A partir de agora, deixara de poder saber quando o sinal estava vermelho. Tudo bem? Notem, a gente está já encerrando esse primeiro vídeo, né, sobre o ensaio sobre a cegueira. Já acho que deu para perceber algumas marcas do Saramago. É importante a gente perceber, não teve nenhum exemplo aí, mas que muitas vezes a acentuação dele vai estar diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, tá? Então, palavras que a gente usa acento, nas quais a gente usa acento circunflexo, muitas vezes vão aparecer com acentos agudos, né? Às vezes vão surgir aqueles Cs mudos, né, em palavras como facto, directo, né? Fato, direto, tá? Bastante atenção a essas trocas de turno, como eu fiz aqui. Se você perceber que você está errando a tonalidade, mesmo na sua leitura, na memória, volta e relê. Vai ajudar você a se acertar nessa leitura, tá bom? Força aí. O Saramago traz essa dificuldade inicial, mas ele é um grandíssimo contador de histórias. Tenho certeza que essa história vai prender a atenção de vocês, vai fazer com que vocês se envolvam profundamente, tá? Saramago também é bastante reconhecido por ter um viés mais reflexivo, existencial nas suas narrativas, tá? Questionar um pouco a realidade que a gente está acostumado a aceitar, certo? Então a gente vai obviamente enfrentar uma certa aridez, né, nas suas reflexões, tá bom? Então, boa leitura, sigam em frente, espero que vocês gostem do ensaio sobre a cegueira. Muito, muito, muito obrigado e até a próxima.